palavra. Queria saber dos irmãos quem estava no domingo falando sobre o Espírito Santo. Levanta bem alto esse para eu ver. Amém. Então, uma boa parte não estava aqui, mas eu acredito que mesmo que você não estava na ministração Espírito Santo 1, você está agora no Espírito Santo 2. E Deus vai falar para você do mesmo jeito. Pode colocar esse tempo, Espírito Santo 2 aí. Mas eu vou orar. Você pode baixar a cabeça comigo, em sinal de reverência a Ele, porque Ele está nesse lugar. Aqui, assim como nós cantamos hoje, liberdade está nesse lugar, por causa do Espírito Santo, da presença dele. Por favor, inspire com o Espírito Santo nesse momento, amém? Eu vejo muitos corações dispersos nesse lugar. Tem muita gente que está nesse lugar apenas de corpo, mas a sua alma está longe daqui. Conecta com o céu agora, querido. Porque nós vimos aqui por causa dele. Pai querido, muito obrigada nessa noite, pelo seu Espírito Santo que está aqui no nosso meio, que habita conosco, que está em nós. Obrigada pelo Espírito da verdade, como foi dito aqui, que nos guia a toda a verdade. Você nos guiará pela verdade da palavra nessa noite, alimentando o seu povo, trazendo cura, trazendo força, trazendo auxílio, trazendo correção, trazendo admoestações, trazendo refrigério, trazendo da sua graça e do seu poder. Obrigada por todo o jugo sendo despedaçado. A tua palavra diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo teu Espírito. E Ele despedaça, esmiuça, quebra todo o jugo nesse lugar, Pai. Graças eu te dou pela operação poderosa do Espírito de Deus, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está em. Declaro em nome de Jesus toda resistência à palavra caindo por terra, todo espírito que vem roubar a palavra fora deste lugar, eu ordeno, saia. Eu vou contra você em nome do Senhor. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus ama você grandemente, querido. Deus não quer que você se perca, Deus quer que você seja sempre salvo. Abra sua Bíblia em João. Apóstolo João, no Evangelho dele. Nós falamos desse capítulo quando ministramos na semana retrasada. Vamos continuar, começando por ele, João capítulo 14, versículo 16. Diz assim: Jesus falando, trazendo uma promessa para os discípulos dele. Ele disse assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Veja, até aqui, até o momento em que Jesus inaugura a nova e eterna aliança, ninguém tinha o Espírito Santo morando junto. É um privilégio muito grande. O Espírito Santo vinha apenas em algumas pessoas, como profetas, como reis, como sacerdotes, e eles vinham apenas de vez em quando para trazer instrução do povo, para trazer uma direção para os reis, direção para as guerras, direção para as batalhas, se eles deveriam ir para a batalha ou não, se o profeta deveria ungir um rei ou não. Então ele vinha esporadicamente sobre as pessoas, mas ninguém tinha o Espírito Santo todo o tempo. Jesus disse: eu vou rogar, eu vou pedir a Deus. Quando eu for, eu vou pedir ao Pai, e Ele vai enviar outro. Essa palavra outro, ela no original grego, ela significa halos. Ela está escrita lá no grego halos, e halos
Santo dele é forte, nada pega nele. Eu tenho o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, seu sangue é muito forte, meu irmão. E eu tenho o santo forte. Alguém com o Espírito Santo de Deus chamado para auxiliar, para estar ao meu lado, para estar ao seu lado. Hoje Deus quer reavivar dentro de você uma coisa, queridos. Nós precisamos, nesse ano de oração, nesse ano do sobrenatural, nesse ano de poder que eu creio que é, nesse ano de coisa extraordinária que vai acontecer. Eu não sei se você está com essa expectativa, mas eu crio essa expectativa no meu coração, de coisas sendo mudadas e coisas extraordinárias vão acontecer. Amém. Por quê? Por causa da presença do Espírito Santo. E sabe, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Deus quer que você nutre na sua vida uma amizade profunda com o Espírito Santo. Eu vou dizer outra vez, porque ainda não chegou no ponto que precisa. Você e eu precisamos nutrir, fazer algo para que todo dia a amizade com o Espírito Santo aumente. Quando você quer ter relacionamento com alguém, você liga para ela, você manda um WhatsApp para ela, você manda um presente para ela, você chama essa pessoa para comer até na sua casa. Há quem diga que nós gostamos de comer com os nossos melhores amigos. E é verdade. Quando você gosta de alguém, você chama para comer com você de vez em quando, não é? Porque a mesa fala de comunhão profunda. Não é estranho que quando nós ceamos a ceia do Senhor aqui nesse lugar, nós participamos de uma mesa, que é chamada a mesa da aliança, a mesa do Senhor. Então, quando nós queremos ter uma amizade profunda com alguém, nós nos comunicamos. Deus quer que você tenha essa amizade com o Espírito Santo de Deus. Eu lhe pergunto, quando foi que você falou, Espírito Santo? O que é que você pensa a respeito disso? Espírito Santo, o que é que eu vou falar? Espírito Santo, o que é que você quer que eu faça? E quando ele disser o que você quer, o que ele quer que você faça, mesmo que você não goste, mesmo que você não queira, você vai dizer, Espírito Santo, eu vou obedecer, porque a minha amizade com você é mais importante do que qualquer outra coisa na face dessa terra. Porque você é a pessoa mais importante do universo, do mundo, das coisas que é agora, daqui a que vir, das que hão de vir, das coisas que estão no espiritual, no natural, do que foi, do que é, do que será. O Espírito Santo é importante. E a amizade com Ele vai te levar a um lugar maravilhoso. E só Ele vai poder revelar para você os planos de Deus para a sua vida. Porque a Bíblia diz que quando nós oramos no Espírito Santo, nós oramos os mistérios. E não é mistério para o Espírito Santo. Eu falei aqui no culto de terça-feira. Os mistérios que a Bíblia diz, nem tão pouco, nem um milímetro é mistério para o Espírito Santo. Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Mas é mistério para nós. Mas quando oramos no Espírito Santo e desenvolvemos uma amizade profunda com o Espírito Santo, as coisas que eram mistérios para você vai começar a ser revelado, vai começar a ser dito. Eu queria desenvolver, irmãos, nessa noite, um pouco mais sobre esse assunto, porque nós temos esse privilégio, irmãos, de ter essa pessoa maravilhosa o tempo todo na nossa vida, em todas as situações, em todos os lugares, em todos os momentos. Meu Deus do céu, eu não consigo expressar com palavras, porque eu percebo no meu coração o que é a amizade com o Espírito Santo de Deus. Quando você tem uma amizade profunda com o Espírito Santo de Deus, não lhe falta nada. Como assim? Quer dizer que eu não vou nunca precisar de alguma coisa? Não é isso que eu estou dizendo. O Espírito Santo, ele vai te suprir emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, de uma forma sobrenatural. Você não será uma pessoa carente de outra pessoa. Você não será uma pessoa carente de nada, porque o Espírito Santo vai suprir todas as suas necessidades. Ele é fiel, ele é maravilhoso. Não há outro amigo melhor do que o Espírito Santo. Tem pessoas que dizem, se eu me casar, quando eu me casar, eu terei uma companhia e eu nunca mais serei só. Não. Se você se sentiu só hoje, se você tem problemas hoje de baixa autoestima, de solidão,
Mesmo que você se case, tem uma casa cheia de gente, você vai ter o mesmo problema. Porque há problemas no coração humano que só o Espírito Santo de Deus vai curar. Às vezes nós queremos curar as nossas mazelas, as nossas carências, os nossos problemas com outras pessoas. Mas nunca você vai curar a sua alma em áreas que só o Espírito Santo de Deus pode ir lá dentro e consertar e fortalecer e restaurar as suas bases, a sua vida, as suas emoções. Busque a Deus para curar o que você precisa em sua vida. Não busque em pessoas aquilo que só Deus pode lhe dar. Pare de buscar em seu marido, pare de buscar em sua esposa a felicidade, o refrigério, o regozijo que só Deus pode trazer para a sua vida. Eu sei da importância da família, em nenhum momento estou desprezando. Eu apenas estou dizendo que o Espírito Santo de Deus e a amizade com Ele está acima de qualquer coisa e que nós não vamos preencher um lugar que pertence somente a Deus com coisas, irmãos. Amém. Nunca vai acontecer isso. Deus quer lhe alertar nessa noite sobre essas coisas, porque a amizade com o Espírito Santo tem sido esquecida. Levantamos cedo da manhã, vivemos o dia, dormimos, acordamos no outro, e uma semana passa, um mês passa, um ano passa, e não nos apercebemos que tem alguém ao lado. Se eu posso dizer melhor, não posso falar melhor do que Jesus falou, Jesus disse chamar para estar ao lado, mas eu entendo que o Espírito Santo não somente está em nós, por nós, sobre nós e em nosso redor. Ele nos cerca por trás e por diante, em todos os lugares Ele está. Mas Ele está ali, o tempo todo. Você vai para o banheiro, Ele vai. Você vai dormir, Ele vai. Você está no colégio, Ele vai. Você está no trabalho, Ele está. Imagina alguém ao seu lado em todo o tempo e essa pessoa não te dá um bom dia, não te dá uma boa tarde. Como você se sentiria viver com uma pessoa dentro de uma casa que não fala com você por semanas? Não existe relacionamento assim. Se dentro de um casamento, o marido e a mulher passam uma semana sem falar um com o outro, está errado. Há problemas sérios e precisa alguém ceder e corrigir essa situação, concorda? Agora imagina, o Espírito Santo muitas vezes está lá, meses, anos, e ninguém pergunta o que ele pensa de nenhuma situação. Sabe, irmãos, se nós perguntássemos ao Espírito Santo o que fazer, muitas vezes a gente sairia de muitos problemas. Você concorda? Ou melhor, não entraríamos em muitos problemas se a gente perguntasse para ele o que fazer. Mas estamos crescendo. É para isso que estamos aqui nessa noite, para ouvir a palavra e desenvolver essa amizade. Com você também, Romanos. Abra lá. Agora sim, Romanos capítulo 8. Para nós desenvolvermos, você pode deixar pensando, né? Como eu vou desenvolver uma amizade com o Espírito Santo, né? Como é que eu vou nutrir essa amizade? Primeiro ponto, vamos aprender a ouvir a voz dele, ok? A Bíblia diz que há muitas vozes no mundo e nenhuma delas sem significado. Até em nós mesmos existem duas vozes que falam. Existe a voz da nossa carne e existe a voz da nossa alma. Amém? E existe a voz do Espírito Santo, a voz da nossa consciência. Então, três vozes, Thalita, só um pouquinho, quero que você pare de falar, tá bom? Existem três vozes, irmãos, fica comigo aqui, que falam conosco todo o tempo. A nossa carne fala, a nossa alma fala, o Espírito Santo de Deus fala. Agora, vamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo 16, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Observe algo muito importante que diz nesse versículo a respeito da voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele testifica. O que é testificar? A palavra testificar, eu dei uma olhadinha no Aurélio, diz assim: testificar é comprovar a veracidade
Então, nós podemos ver, irmãos, que é uma das maneiras do Espírito Santo falar conosco, é testificando a nossa filiação. E da mesma forma são as outras coisas. Quando o Espírito está falando conosco a respeito de alguma coisa, ele testifica no nosso espírito. Nós sabemos porque sabemos que é Deus falando conosco. A alma pode até ficar meio conturbada, meio confusa, mas o Espírito está dentro da gente, há algo dentro da gente falando, há algo dentro da gente testificando, lá no fundo do nosso coração. Aquilo é a voz do Espírito de Deus. Estão me entendendo? Veja que ele diz mais coisas aqui. Nós podemos ver esse versículo como base. Ele diz que todos aqueles, o próprio Filho de Deus, o próprio Espírito de Deus testifica que somos filhos de Deus. Outra coisa que ele fala, podemos ir aqui em 2 aos Coríntios, vamos ver mais sobre isso. 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16, diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. 2 Coríntios 6, 16, desculpe, estava lendo 5. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então esse versículo aqui mostra que o Espírito Santo, quando Deus falou essa promessa, ele estava falando a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está dentro de quê? Do seu Espírito. Amém? Nós somos um Espírito. 2 Tessalonicenses 5:23 diz que o Deus de paz nos santifique em tudo, em nosso espírito, em nossa alma, em nosso corpo. Veja a ordem que Paulo usa. Primeiro ele fala do espírito, da alma e do corpo. O homem, o ser humano, é um ser trino, mas a prioridade é o espírito, e o Espírito de Deus fala do nosso espírito, testifica do nosso espírito. O problema, irmãos, às vezes é que a gente quer ouvir o Espírito Santo pela nossa alma, ou a gente quer sentir o Espírito Santo pela nossa carne, pela nossa emoção. Ou seja, aí eu estou arrepiado, eu estou sentindo Deus está aqui, eu estou tremendo, o Espírito de Deus está aqui, eu estou emocionado, então Deus está aqui. Mas a Bíblia não diz que é assim que nós aprendemos a ouvir, a ser conduzidos pelo Espírito Santo. Porque tanto um choro, como um tremor, como um arrepio, são das emoções, fazem parte do âmago do homem, das suas emoções, mas não do seu espírito. Não há sentimentos no espírito. Não existe nenhum tipo de sentimento lá. O sentimento, ele está na alma do homem, está na emoção do homem. E nem por um minuto no corpo. O que é que se arrepia? O corpo. O que é que treme? O corpo. Não é o Espírito, mas é lá no Espírito que Deus se revela para você. É lá no seu Espírito que você conhece Deus. É no seu Espírito que você ouve a voz de Deus falando com você. Sabe aquela voz mansa, suave? O irmão Reina sempre diz, aquele sentimento aveludado. Sabe aquele incômodo que você sente muitas vezes quando você vai fazer alguma coisa, de repente aquele incômodo por dentro vem. Às vezes você não sabe explicar o que é, você não sabe discernir direito, mas você percebe que algo não vai bem, que algo está errado. A mente pode não entender, o corpo pode nem sequer estar percebendo, nem vendo nada, mas no seu espírito você sabe que tem algo acontecendo. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque o Espírito de Deus habita no seu espírito. Outra coisa que Paulo fala aqui, vamos ler ainda em Tessalonicenses 5. Deixa eu ver aqui, acho que é a primeira. Só. 1 Tessalonicenses, capítulo
capítulo 5, a partir do versículo 16. Aqui a gente vai ter um modelo, um padrão, em que o apóstolo Paulo ele fala de várias coisas que vão abençoar a nossa vida. Até Sérgio citou alguma coisa aqui enquanto estava iniciando o culto. Ele disse assim no 16: orai sem cessar. Depois ele diz: em tudo, regozijai-vos sempre. Ele falou aqui sobre a alegria do Senhor na nossa vida, né? Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Terceira coisa, em tudo dai graças. Esse é um padrão, irmão. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. 19. Não apagueis o Espírito. É possível apagar o Espírito Santo na nossa vida. 5. Ele diz: não desprezeis a profecia. 6. Julgai todas as coisas e retenham o que é bom. Primeira coisa, Deus fala com o seu povo através da profecia? Sim ou não? Fala. Então, uma das maneiras de ouvir o Senhor é através da testificação do Espírito, ok? Aquilo que o Espírito Santo testifica dentro de nós. Outra coisa é a profecia, e Paulo diz: não despreze a profecia, mas ao mesmo tempo ele continua o próximo versículo dizendo: julgai tudo. Tem versão que diz: examinai ou julgai, é a mesma coisa. Então é engraçado, irmãos, que nós podemos, pela palavra de Deus, julgar a profecia. Por quê? Porque o primeiro passo para ser guiado pelo Espírito Santo é julgar, seja o testemunho interior ou a profecia pela palavra. Amém? Deus, amados, o Espírito Santo de Deus nunca vai guiar você de nenhuma forma, de nenhum jeito que esteja fora da palavra de Deus. Então, quer ser guiado pelo Espírito de Deus? Ande pela palavra. É o primeiro sinal de que estamos sendo guiados e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus e pela vontade de Deus, é fazer o que a palavra de Deus diz que devemos fazer. É ser guiados pela palavra. Às vezes nós queremos ouvir tantas vozes. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir uma voz de um anjo. A palavra é a voz soberana de Deus. Ela vai trazer equilíbrio para a nossa vida e vai nos tirar do erro. Às vezes eu converso com muita gente, tanto aqui como fora daqui, e às vezes as pessoas chegam e falam assim: eu ouvi uma revelação de Deus. Amém. Você teve uma revelação, às vezes é uma revelação particular, mas às vezes é uma revelação do livro. Amém, irmãos? Então compartilhe. Então, aí a pessoa começa a falar coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Já ouvi cada história absurda, irmãos. Pessoas falando: o Espírito me revelou. Foi mesmo, me revelou. E uma vez minha irmã veio me contar que teve uma revelação e uma visão do trono de Deus. E Deus levou ela lá para o início, quando Lúcifer caiu. E a história que ela contou para mim da revelação que Deus deu era totalmente diferente do que a Bíblia diz naquela Deus. Era um negócio totalmente diferente. Irmãos, aquilo para mim virou nada. Eu estava até animada para escutar. Eu digo: opa, uma revelação de Deus, aleluia. Sentei lá com ela, fiz assim na mesa. Ponto. Irmãos, tinha nada a ver com a palavra de Deus. Nada. Mente humana. Vocês estão me entendendo? Amém. Então, o guiado do Espírito Santo, você tem que estar em linha com a palavra. Se você não estiver em linha com a palavra, é lixo. É a opinião humana, é loucura temporária para você também. Pode ser, irmãos, porque o ouvir o Espírito sem ter uma base na palavra, a pessoa pode cair em erro grave e conduzir
diz o Senhor. Estou orando. Para quê? Para a esposa dele morrer. Porque Deus falou comigo que eu sou a esposa dele. Você está fora. Você está fora de órbita. Desligado e fora. Você viu, ouvi isso. Orando semanas. Porque Deus falou que aquele casamento começou errado. E era para ter casado comigo. Eu estou orando, casado com 3 filhos. Tem uma perturbação dentro de casa maior do mundo. E era essa mulher orando feitiçaria para acabar um casamento, para que ela já estava conquistando os filhos, levando presente para os filhos, porque ela ia ser a mãe. Espírito de engano, oração demais e Bíblia de menos. O Espírito Santo, ele nunca vai andar falando coisas que Deus não falou. Amém. Ele vai andar em concordância e filha a palavra. Amém, queridos? Não dá para falar tudo sobre isso, mas vamos lá. Por isso que aqui Paulo diz, ouça a profecia, mas no versículo 21 ele começa, julgai. Irmãos, quem pode julgar Deus? Diga ninguém. Mas essa é a maior prova que a profecia, embora ela seja inspirada por Deus, aquilo que o profeta fala pode estar misturado com ele mesmo. Entende, queridos? Não é culpa do vaso. O vaso pode dar um curto-circuito e ele misturar um pouco dele de Deus, um pouco dele. É normal, irmãos. Veja que se um cano, uma água passa pelo cano e chega na sua torneira, se tem uma sujeirinha lá no cano, quando a água passa, leva a sujeirinha vai sair pela torneira. Tem dia que a torneira lá de casa sai uma água barrida, principalmente quando chove e é enchente. Se você mandar água, as meninas falam, mãe, a água está saindo escura da torneira. Depois não usa para fazer o café, não. Deixa limpar. A água estava misturada com sujeira, você está entendendo? Aquilo que o Espírito Santo fala, irmãos, muitas vezes é limpo, não tem nada, mas quando está passando pela encanação, e a encanação é o vaso. Aí às vezes o vaso deixa sair a opinião dele, quem está entendendo? Isso é natural e é comum, não tem problema nenhum. Por isso Paulo diz, julgue. Ele não está dizendo julgue Deus, ele diz julgue a profecia, mas não é para julgar o vaso. Eita, aquele vaso misericórdia está na carne. Não! Somos proibidos de julgar o irmão. Mas aquilo que ele traz para nós é preciso ser julgado pela palavra de Deus. É lindo quando Paulo instrui isso. Ele diz mais aqui, em 1 Coríntios capítulo 14, que é um capítulo que fala muito sobre os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27, diz assim, queridos, olha, no caso de alguém falar, do que é que Paulo está tratando aqui? Antes de eu começar, para você entender. Paulo está falando de um culto público. Diga culto público. Eu não preciso de foto agora, bem, irmão? Não preciso de foto. Me perdoe se eu estou sendo, mas eu preciso ministrar o que o Espírito Santo quer. Não quer foto. Você me ama ainda? Amém. É sério, estou aqui sério, irmão. Igual uma máquina de trem. Sabe por quê? Porque tem muita gente se arrebentando porque não ouve o Espírito Santo. Estou cansada de ver o povo cair, o povo fraco, o povo sem direção, porque não ouve o Espírito Santo. Eu estou aqui sério para ministrar sobre ele. E ele está pedindo, pelo amor de Deus, que a igreja acorda. Eu não preciso de foto no Facebook. Agora ou depois. Eu quero que vocês ouçam a palavra. Em nome de Jesus. E nada desse lugar vai roubar a palavra de Deus no coração de vocês. Porque eu estou há semanas estudando, irmãos. Semanas. Para oferecer para você a palavra. Então não tenha isso como leviano. Em nome de Jesus. Não tem. Isso depende, como meu marido gosta de dizer, depende da sua vida. Irmãos, essa palavra me salvar na minha vida.
tem me sustentado em horas muito difíceis. E o que serve para mim tem que servir para você. Porque o dia mal ele existe e ele chega. Mas quando nós estamos com a amizade com o Espírito Santo bem coladinho, o dia mal chega, passa e você fica de pé. Nada vai me separar dele. Não deixe nada ficar entre você e Deus, irmãos. Eu vou dizer de novo, não deixe nada nessa vida ficar entre você e Deus. Nada merece o lugar dele. Veja, Paulo está falando no culto público, nós não está aqui, certo? Aí, por isso que ele diz assim, olha, no versículo 27, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou, quanto muito, 3. E isso sucessivamente, que haja quem interprete. Então, vamos dizer que a gente está aqui no culto, como estamos, e de repente a gente começa a falar em línguas e orar ao Senhor. Então, um se levanta em línguas com interpretação. Então, nunca deve o irmão se levantar em línguas se não houver interpretação. Se não houver quem interprete, é melhor que não fale, porque ninguém vai entender o que é línguas. Vocês estão entendendo? É tudo público. Eu estou no verso quanto? Quero ver se vocês estão ligados. 20 quanto? 27. Isso. 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo com Deus. Falando consigo mesmo com Deus o quê? Em línguas. Então, se não é para interpretar, então fale em língua, mas fale baixinho. Não fique falando em línguas bem altas, a não ser que seja um culto de oração. Todo mundo está falando em língua, aí você se esbela dele e fala em língua alta. Mas se for no culto assim, na hora do louvor, na hora da oração, é melhor falar o quê? Baixinho entre você e Deus. Mas se você tem uma interpretação, meu irmão, levante a voz bem alta, se prestar nem no microfone deu para as pessoas aquilo que Deus está dando. Agora, o irmão vai julgar, porque ele diz assim, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3. E outros o quê? E outros? E outros? Isso. Então você entende que o julgar a profecia aqui é julgar pela palavra? Vimos o segundo ponto, julgando a profecia, uma forma de Deus falar. Romanos capítulo 8, 16, nós já falamos isso, tá? Fala do testemunho interior. E esse testemunho interior, o irmão Reino gosta de dizer assim, a gente sempre ensina no Reino isso. E o testemunho interior é a forma mais simples de Deus falar com os crentes. E é mesmo. Eu tenho visto nesses anos comunhão com Deus, que é realmente, isso vai testificar no seu coração, que é a forma mais simples de Deus falar com a gente. E essa voz de consciência também é chamada a voz do coração. Amém? Vamos ver isso na Bíblia? Romanos 9, versículo 1. Então, estamos falando da voz da consciência. Diz assim: digo a verdade de Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, quem? A minha própria consciência. Olha que coisa linda, gente. Paulo sempre falava sobre a consciência dele. Então a nossa consciência é um dia seguro. Amém? A nossa consciência é Deus falando no nosso espírito. A nossa consciência é uma forma de Deus guiar o crente. Amém, gente? Amém. Vocês estão entendendo mesmo? Olha o que Paulo fala mais sobre isso. Que interessante. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Eu queria que o Charles abrisse esse. 1 Timóteo, capítulo 1. Para a gente ir um pouquinho mais rápido, tá, gente? 1,5. 1 Timóteo 1,19. Eu queria que o irmão Jaime lesse. 1 Timóteo 1,19, Jaime, por favor. Sérgio, Atos 23, por favor. Então, esses 3 irmãos vão levantar seu vozeirão, sua voz bem alta. Fica de pé, Charles, e fala. Esse primeiro, eu falei para você ler o qual? 1 Timóteo 1,5. Pode ler. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede do coração,
representa a demonstração, visa, qual é? Amor, um amor que procede do coração puro e uma boa consciência. Até aí. Duas coisas que Paulo está falando aqui. Ele admoestou a igreja da importância de duas coisas: o coração com amor puro. Paulo em outras vezes falou de um amor fingido. Pode haver um amor fingido, mas ele diz para termos cuidado com um coração puro. Aí a segunda coisa que Paulo fala, uma boa consciência. Então veja que há o segundo versículo em que ele fala sobre a consciência do crente. Irmão Jaime, leia, por favor. Mantendo fé e boa consciência, enquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência, vieram para não pagar. Amém. Aqui vocês ouviram, ele fala duas vezes. Ele diz, mantendo uma boa consciência. Aí ele fala a consequência. Muitos abandonando a boa consciência. O que é que aconteceu, gente? Naufragaram na fé. Eu acho que ele fala de Fileto aí, né? É um rapaz que começou a desprezar, vamos dizer assim, a sua consciência. E ele chegou num ponto que a fé dele era inoperante. Ele não cria mais em Jesus. Ele não cria mais na palavra. Por quê? Porque ele desprezou. Ele julgou como uma coisa comum e sem importância a consciência. Amados, quando a gente se converte, essa consciência está bem fervorosa na gente, né? Quando a gente aceita Jesus, a gente está com a consciência ali ativa. A gente sabe discernir o que é de Deus e o que não é. A gente sabe discernir, não, isso aqui não é bom eu fazer, isso aqui não pertence mais a mim, não, eu fui salvo. A consciência fala com você, mas aí o tempo vai passando, as coisas vão esfriando e daqui a pouco não ouve mais. Você lembra quando você ouvia a sua consciência? Você ia fazer alguma coisa, até a gente diz assim, a consciência pesou. Eita, a consciência pesou naquela hora. Sabe quando você responde a alguém de qualquer forma, quando você fala grosseiramente com alguém, ou quando você faz alguma coisa que você sabe que não agradou o Espírito Santo, aí de repente a consciência pesa. É bíblico, irmão, a consciência pesa é de Deus. Deus manda a gente fazer alguma coisa, ou a gente deixa de fazer, ou a gente faz de qualquer jeito, a consciência depois, né? Quando deita a cabeça no travesseiro. Eu acho tremendo um versículo que fala lá no Salmo, não me lembro bem qual é que, falando a respeito de Jesus, o salmista diz, tu me instruis. Eu não me lembro bem como é esse versículo, mas ele fala de que quando Jesus deitava para dormir, e quando ele dormia, o Espírito de Deus ensinava para ele as coisas. Eu não sei você, irmão, mas quantas vezes já aconteceu comigo algumas vezes, e às vezes quando eu tenho uma coisa muito difícil para eu tomar decisão, uma coisa muito séria, e eu não sei o que fazer, às vezes eu declaro esse versículo, eu me deito, vou dormir, eu digo, Senhor, enquanto eu durmo, o teu Espírito me ensina todas as coisas, e às vezes eu acordo de manhã com a resposta. Não sei, eu acho que você já passou por isso. Vou dormir, e de manhã eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Porque o Espírito que habita em você, quando você dorme, ele comunica à sua alma coisas que estão no coração de Deus. E durante o dia, às vezes, tanta informação, tanta coisa, né, problemas que chegam, muito trabalho, a fadiga do dia. Final do dia, muitas vezes, não consegue discernir a voz do Espírito Santo. Às vezes eu tenho coisas para decidir, às vezes 5 horas já está. Às vezes a Vanessa já sabe, às vezes ela vem conversar comigo. Às vezes é uma coisa da livraria, que eu estou na supervisão, às vezes é uma coisa da igreja de criança, às vezes é alguma coisa do rema, às vezes é alguma coisa que eu tenho que resolver com o Sérgio. Aí às vezes chega para mim, aí eu olho para o relógio. 4 horas já tarde, 5 horas da tarde. Eu já pergunto, Vanessa, tem que dar essa resposta hoje? Porque ela já sabe. 5 horas da tarde eu não decido nada mais. Porque a Bíblia diz que 5 horas da tarde ninguém pode dizer, não, sou eu. É a maneira que eu gosto de trabalhar com o Espírito Santo. Porque, irmãos, eu me conheço, final do dia é muita coisa já. Fora o cansaço. Você sabe, se você estiver muito cansado fisicamente,
cansado emocionalmente, você não consegue ver o Espírito Santo. É uma coisa natural. Por quê? Porque a voz do seu corpo, a voz da sua alma, ela vai falar mais alto. Porque a voz do Espírito ela é mansa, suave. Então, irmãos, vale a pena, às vezes é uma coisa muito séria para você decidir. Vá dormir. Ore ao Senhor. E vá dormir. Descanse. Entregue a Deus. Quando você acordar de manhã, a sua mente vai estar aliviada. A sua mente vai ver claramente. Aí você decide, baseado na sua consciência e não na pressão. Porque às vezes no final do dia, você tem que decidir na pressão. E sabe que tudo que é decidido na pressão dá problema. Não é assim, né? Irmãos, eu errei porque decidi as coisas depois das 5 da tarde. 5 da tarde, depois de encerrar meu expediente dormindo. Aí eu não disse mais nada. Tudo podia esperar para amanhã. Não, mas tem que ser agora, não. Uma decisão séria sem ouvir o meu amigo. Porque eu vou prejudicar a minha vida e vou prejudicar a vida de outra pessoa. Quem está me entendendo? Amém. Olha, isso é uma coisa que vale para mim. E se você chega assim da tarde, se você está bem, a pressão do dia, o calor do dia, o cansaço, o suor, janta para fazer, amém, mas não. De manhã, né? Amém? Mas seja livre do Senhor. Outra coisa que ele disse, tem uma questão para ler, Sérgio, né? 1 Timóteo 19, amor. É Atos. Quem foi que eu deixei no 19? Foi, irmão Jaime já leu, foi esse, né? Porque o Fileto desprezou a boa consciência. Aí, Sérgio, Atos 23, 1. Ficando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Imagina, esse homem viveu a vida dele inteira com boa consciência. Nada pesava. Ele sabia que estava agindo conforme a vontade de Deus. Eu pergunto só para você hoje, a sua consciência, como está? Vamos dizer como Paulo, se não está tão legal, vamos pedir perdão ao Espírito Santo. Ele perdoa. Ele é maravilhoso. O Espírito Santo não condena ninguém. Amém? Mas vamos pedir perdão ao Espírito Santo a partir de hoje. Eu quero te ouvir, eu quero aprender a ouvir tua voz, eu quero ter uma amizade contigo, Espírito Santo. Eu não quero fazer nada na minha vida sem conversar com você, Espírito Santo, e sem te ouvir. Eu quero acertar, assim. Não quero errar. Não é gostoso isso, gente? Eu não sei você, mas isso é alívio para a minha vida. Porque já errei tanto. Né? Já erramos tanto. E é tão bom acertar, é gostoso, né? Quando a gente acerta. É maravilhoso ser guiado pelo Espírito Santo. Então a voz da sua consciência, meu irmão, é um dia seguro. Queria que mais algumas pessoas dessem. Isabel, me ajuda aí. Atos 23, 1, Isabel. Deixa eu ver outra pessoa. Atos 23, 1, Isabel vai ler. Atos 24, 16, Kelvin pode ler? Foi o que você leu? Desculpe, irmãos. Então, Atos 24, 16, o Kelvin. A Isabel. Então, eu acho que já foi todos. Atos 24, 16. Eu vou abrir com ela. Então, já leu todos que eu queria. Pode ler, Isabel? Por isso também me esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Amém, amém. Muito importante isso que Paulo disse. Eu me esforço. Sabe que às vezes há um esforço? Precisa ter um esforço. Para quê? Para andar em boa consciência, tanto com Deus quanto com os homens. Às vezes a gente pensa assim, né? Às vezes quando a gente está empolgado, a gente diz assim, não tenho satisfação a dar a ninguém. Uma vez que nós nos convertemos a Jesus Cristo, o nosso testemunho para aqueles que estão de fora é muito importante. Agora, ande com boa consciência. Você não vai fazer tudo o que as pessoas querem, amém? Você não vai dar a mercê da vontade das pessoas, mas
assim? Nem sempre, porque Jesus também não conseguiu. Mas é importante, em meio ao convívio com as pessoas, termos uma boa consciência de que não estamos errando com ela, não estamos andando fora de amor com ela. Amém, queridos? Vocês estão me entendendo? Outra coisa, o coração e essa consciência, ela precisa ter paz. Lá em 1 João, aí eu queria que Kelvin lesse 1 João capítulo 3, verso 20. Eu vou ler Romanos 8. Vamos abrir. Primeiramente ele vai ler 1 João 3, 20. Só um minutinho. Pode ir lendo, Kelvin. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que nossos corações, que conhece todas as coisas. Pode ler de novo, por favor. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações, que conhece todas as coisas. Amém. Então, quem é que condena o crente? Eu falei no primeiro culto, Espírito Santo 1, eu falei que o Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Lembra que eu perguntei para vocês assim, e o crente? Quem é que condena o crente? É o Espírito Santo que condena? Não. Quem é que condena a gente quando a gente erra? O nosso coração. O nosso próprio espírito recriado é que nos condena. Sabe que quando a gente não está bem com o nosso coração, com a nossa consciência, a gente fica desajeitado, a gente fica todo, né? Sem jeito, meio desconcertado. Por quê? Alguma coisa está errada lá dentro. Mas ele diz, se o nosso coração, ele começa a nos condenar, o que é que nós devemos fazer? Depois, um pouco abaixo desse versículo, ele diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo, justo. Ele nos justifica de toda injustiça. Veja que é tão importante a voz do coração, observa isso, é tão importante a voz do coração, a voz da consciência,
Seja guiado pela sua consciência. João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier, pois, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Meu Deus do céu, o Espírito Santo vai falar para você, minha irmã, as coisas que hão de vir, as coisas que estão para acontecer. Quando você e eu desenvolvemos amizade com o Espírito Santo, principalmente na oração em outras línguas, nós começaremos a perceber coisas que estão para acontecer. Às vezes, irmão, nós percebemos coisas que estão para acontecer, ou coisas que estão acontecendo, mas às vezes a gente não consegue discernir o que é. Quem já passou por isso? Nós percebemos que alguma coisa está errada, mas a gente ainda não consegue saber o que é. Pois eu quero te dizer uma coisa: Deus não quer que isso seja um mistério. A Bíblia diz que Ele vai, irmãos, trazer para nós toda a verdade. Não tem nada oculto que vai ficar oculto. Tudo é revelado pelo Espírito Santo. Aleluia! Quando você perceber no seu coração que algo está errado, ore ao Senhor, ore ao Espírito Santo e Espírito Santo, me mostre toda a verdade. Porque Ele foi enviado, queridos, para te mostrar a verdade, para te revelar a verdade. Diga: Senhor, nem que você tenha que usar alguém, mas me revele a verdade. Essa é uma das funções do Espírito Santo. Quantas vezes a gente não está no mundo, né? Não sei você, mas eu passei por isso. Aí queria saber o futuro. Aí no mês de junho, no São João, fazia simpatia para saber com quem ia casar. Aí pegava uma vela na água para ver que letra se formava. Enfiava a faca na bananeira. Quando você puxasse a faca no outro dia, estava lá a letra da pessoa que você ia se casar. Quantas simpatias? Dormir, jogar um monte de nome dos pretendentes, ninguém pode, o pretendente que não quer, vamos só o que quer, né? Um monte de papelzinho dentro da água assim, aí o que amanhecer aberto de manhã é a letra com quem você vai casar. Ninguém nunca fez isso, né? Depois eu fiz. Leu o horóscopo. Vou ler o horóscopo essa manhã, para saber o que vai acontecer comigo. Ei, deixa eu te dizer uma boa notícia que eu aprendi. Que o Espírito Santo de Deus é onisciente. Ele conhece o futuro e Ele vai me revelar a verdade. Aleluia! Ele vai me contar, Ele vai me dizer coisas que Deus tem ao meu respeito e ao teu respeito. Deus não quer que você fique no escuro, meu irmão. Que você fique no escuro, que você dependa da faca na bananeira. Não! Que você faça simpatia para saber com quem você vai casar. Não! Pergunta ao Espírito Santo. Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. E Ele vai te revelar. Meu Deus, que versículo maravilhoso. Quem não deseja saber o futuro? O futuro a Deus pertence, é verdade. Mas Ele quer nos mostrar. Ele quer nos revelar. Eu estou terminando. A voz da razão, a voz da mente, a voz dos sentimentos. Essas vozes, irmãos, não são um receber para mim e para você. Eu estou sentindo, irmãos, eu estou sentindo. Eu estou toda arrepiada, eu estou sentindo que a gente tem que fazer isso. Não. É no coração que Ele fala, é lá dentro do coração. É aquele testemunho interior. E é engraçado que quando Deus está falando com a gente, é engraçado que eu digo assim, a forma, né? Que às vezes a gente quer uma resposta, a gente quer uma direção. Aí às vezes o Espírito Santo fala com a gente assim mesmo que. Ou assim. Aquele sopro. Vai, bate e cala. Geralmente ele não fica. Repete uma coisa atrás, ele faz assim. Não, ele fala. Isso. Você quer. É como uma luz que acende. Já viu aqueles desenhos animados? Que eu assistia há muito tempo, mas acontecia isso, nos desenhos bem lá de trás. Que a pessoa estava assim, pensando o que fazer, e de repente assim, uma lâmpada. O Espírito Santo é como aquela lâmpada. Às vezes você está sem saber o que fazer. Aí surge, meu Deus, eu nunca pensei isso na minha vida.
coisa dentro dele, dizia que não é para fazer isso, a gente vai ter uma despesa extra, só de aluguel é R$800. Fora a reforma que tem que fazer. Não, seria bom, mas não é assim. Sabe, parece como a gente brinca dizendo, um gato arranhando. Irmãos, quando o gato arranhar, pare. Não é? Diz que tem gente que o gato já está tendo convulsões. O gato está em epilepsias. E a pessoa disputa. Ei! Pelo amor de Deus! Quando você perceber que o gato arranhou, pare. Aí ele parou. E a gente fica, vai fazer o quê? O culto não podia ficou a gente lá de fora. E agora? A gente vai fazer o quê? E ele, o gato arranhando dele, né? Tem o que fazer. Um dia, ele estava assim, a lâmpada veio, meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso? Como é que eu me falo? Como é que eu nunca pensei nisso? Não foi? É porque, irmãos, quando a gente está sendo guiado pelo Espírito, não é o resultado de um pensamento de muitos dias. É uma comunicação que chega e traz alegria e paz. Quando o Espírito Santo nos comunica, nós entendemos paz, virgem. A Bíblia diz em Isaías, em paz e alegria nós somos guiados. O Espírito Santo de Deus não guia na perturbação. É em paz, é em alegria, é em refrigério. É isso que ele vê. Aí o engenheiro começou a fazer, o engenheiro chegou esses dias para ele, o dono do prédio é engenheiro e falou, mas rapaz, você fez um trabalho aqui, como foi que ele disse? Como é que? Meus parabéns, porque houve uma distribuição perfeita no espaço. Rapaz, ele não é engenheiro, nunca fez engenharia, mas o Espírito Santo, ele é onisciente, ele conhece a engenharia das coisas. E nós não estávamos construindo o prédio lá em Campina Grande. O Templão, a sede que cabe, o projeto é para 5.000 pessoas, né? Quando fizer as plataformas. Hoje cabe, assim, folgado 3.000, mas no Acampa, o Jovem Pará das Nações tinha 7.000, né, Isabel? 7.000 pessoas, né? Coube. Prédio grande. Irmãos, havia o perigo daquele prédio cair por causa da grandeza e do teto que colocasse peso nas paredes. Você sabia que Deus deu uma ideia a um homem que nem formado é, eu nem sei se ele tem 4 anos fundamental, que chamava quarta série antigamente, um pastor chamado Pastor Gesso. Nem sei se ele fez quarta série. Se eu estiver errada, me perdoe, mas é um homem que nunca foi para a universidade. Deus deu uma ideia para ele. Não sei explicar para vocês essa ideia aqui, mas Deus deu uma ideia de uma treliça de ferro, sustenta. O Espírito Santo comunicou a ele, faça uma treliça de ferro de um para o outro, que vai sustentar o prédio. Ele não era engenheiro, tá? Até hoje o prédio de pé lá. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele é sabedor, conhecedor de todas as coisas. Há problemas, irmãos, que acontecem que ninguém sabe desenrolar, mas o Espírito Santo sabe. Eu me lembro que uma das meninas teve um problema no pé. Havia um ferimento, uma verruga, um problema no pé. Olha, irmãos, isso não é regra geral. Amém? Não vá para a sua casa fazer isso. Seja que é quando Jesus foi curar o cego. Teve um que ele passou um lodo, cuspe na areia. Teve outro que ele pôs as mãos. Teve outro que ele mandou lavar no tanque. Lavar no tanque, planejado, né? Mas Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Não tem forma disso. Então a menina estava com um problema no pé. A gente estava sem condição de levar para um dermatologista. E aquele estava incomodando, um negócio bem feio no pé. Aí o Espírito Santo falou para Sérgio, né? Faça um emprástimo. Aí disse todos os ingredientes do emprástimo e a quantidade, irmãos. Eu não vou dizer o que é para você não imitar, tá? Mas ele fez aquele emprástimo e aplicou. E o Espírito Santo disse, vai, depois com o cotonete, aplique todos os dias, assim. Quantas aplicações você fez? Ele fez um tubo cheio assim, logo. Mas ele fez só 2 aplicações. A enfermidade sarou completamente. Eu disse, amor, pelo amor de Deus, diz como é que tu fez esse negócio? E sei não, o Espírito Santo disse, faça isso
rei estava doente. E o profeta lá fez uma pasta, eu acho que era de figo, e aplicou no ferimento, eu acho que era um câncer, né? Pela descrição que a Bíblia diz, o rei tinha um câncer. E o profeta aplicou algo que o Espírito Santo de Deus mandou aplicar. E o homem ficou curado. Por que eu estou falando isso? Eu estou aqui incentivando a medicina alternativa, embora eu acredite nela, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se você estiver lá no canal, não tiver médico, não tiver ninguém, o Espírito Santo vai dizer: eu faço a ciência. Ele conhece a ciência de todas as coisas. Vale a pena depender do Espírito Santo. Vale a pena ser amigo do Espírito Santo. Ele não quer nada mal para você, irmão. Sabe, irmão Michel, vai ter problemas em ar-condicionado que ninguém resolve. Ninguém descobre o que é. Mas a sua comunicação, a sua amizade com o Espírito Santo vai dizer: Michel, faça isso nesse fio, faça aquilo, faça isso, o motor vai funcionar. E Deus vai lhe abençoar grandemente. Porque você tem que trabalhar com o Espírito Santo, vai ser um trabalho sobrenatural. Não somente ele, mas todos nós. Esse é o mando de oração. Não existe oração eficaz sem a ajuda desse amigo, sem a ajuda do Espírito Santo. Eu creio em grandes coisas. Acontecem em nossas vidas coisas maravilhosas. Vai acontecer. Mas a mensagem em suma hoje é: nutra uma amizade com o Espírito Santo. Onde você viver. Vou terminar com isso. Tem outras coisas para falar, mas já me estendi demais, irmãos. Só um versículo mesmo, eu quero ler, tá? Atos 13, por favor. Prometo que vou terminar já. Só para completar esse raciocínio que eu estava falando com vocês. Atos 13, verso 1. Aleluia. Oh, meu Deus, como ele é bom. Vejam. 1 e 2. Muitos conhecem esse verso já, essa passagem, muito conhecida. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Então, o Espírito Santo conduz pessoas ao chamado ministerial. Mas o que eu acho interessante é que o Espírito Santo já tinha chamado Paulo para o ministério há muito tempo. Isso já fazia anos que o Espírito Santo, que Jesus tinha aparecido para ele lá no caminho de Damasco, lembra? Que ele cai no chão, ele não cai do cavalo, não tinha cavalo lá, a Bíblia não fala de cavalo, diz que ele caiu no chão. A gente vem do cavalo, né? Não tinha cavalo, ele caiu, o Espírito Santo falou com ele, ele já foi conduzido ali já para o ministério muitos anos depois. A Bíblia fala aqui em Atos que eles estavam lá na igreja servindo ao Senhor e o Espírito Santo disse: separe agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Mas o que eu acho interessante é que o ambiente em que o Espírito Santo fala é um ambiente de oração e de jejum. O Espírito Santo, ele fala mais claramente e nós vamos ouvir mais claramente nesse ambiente de jejum e oração. Amém? Então nós estamos ensinando, irmãos, toda terça-feira aqui sobre oração. Não somente estamos orando nas terças, nós estamos no estudo. Cada terça-feira está tendo um tipo de oração sendo ensinado. Porque nós vamos investir em oração. Porque nós não queremos mais perder. Estamos perdendo, irmãos. Quando estamos fracassando. Nós vamos avançar em Deus. E vamos receber o que Ele tem para a nossa vida. E vamos dar a Ele o que lhe é devido. Amém? Amém. Sejam abençoados.